Tutorial 2 do ENSE. Aqui na aba Modelo, pasta peça, vamos importar então a peça do Tutorial 2. Essa peça tem como característica diferente da peça anterior a existência de furações. Aqui na aba Machining, vamos colocar então aqui a nossa fixação e vamos analisar o posicionamento dessa peça na morsa. Então, podemos notar que temos aqui nessa peça essa região aqui aberta, tanto na entrada quanto na saída. E o que queremos fazer é posicionar essa região aberta da peça, coincidindo com a região aberta da morsa. Então, vimos aqui na aba de sistema de configuração da peça. Vamos girar essa peça em torno do eixo Z 90 graus. Eu também posso colocar os valores numericamente aqui ou aqui. Mudamos para a vista topo. Vamos deixar a peça mais ou menos no centro da morsa. Girar aqui. E aqui. Agora posicionaremos a peça. Encostando então no mordente fixo e fechando o mordente móvel. Sempre com a opção Snap inteligente ligado. Vamos medir essa peça. Notamos que ela tem 25 milímetros de altura. Então vamos supor que ela é uma peça que foi esquadrejada a partir de uma chapa padrão de 1 polegada. Então teríamos que tirar 0,4 aqui da superfície. Então vamos então criar um primitivo com um positivo somente em Z de 0,4. Adicionar, fechar. Então agora temos esse material sobrando ali para facear. Vamos posicionar o zero peça. Clica nos 3 pontinhos. Com o Snap inteligente ligado. Posicionamos aqui no vértice. Então zero peça posicionado. Vamos então fazer as nossas operações. A primeira operação então é um faceamento, no qual nós vamos mudar a fresa para a fresa de facear. Estratégia, vamos manter estratégia espiral, suavização de canto, sentido concordante. Ele já identificou 0,4 milímetros aqui. Número de passes, um passe só. Tolerância. Nível de segurança, vamos colocar 5 milímetros. Distância para a troca de avanço, para avanço de trabalho, vamos colocar 3 milímetros. Entrada e saída, extrapolando 5 milímetros. Os outros parâmetros vamos deixar como está. Calculada a operação, vamos simulá-la. Ok? Voltamos à aba Machine. Essa peça tem como característica de usinagem a mesma da peça anterior, tirando a furação. Ela tem aqui faces planas, paredes verticais, tem um material para remover aqui no centro dessa peça. Então eu vou fazer aqui uma operação de desbaste, linha d'água. Mudamos a nossa fresa para uma fresa diâmetro 12. Esqueci de medir aqui os raios, mas o raio mínimo que eu tenho aqui é o diâmetro mínimo que eu tenho aqui é 16 milímetros, então 12, que é o que temos na nossa biblioteca, está ok. Aqui então, estratégia de usinagem, vamos manter equidistante, espaço de 50%,
profundidade de passe aqui está 12 milímetros. Aqui temos uma questão que é o seguinte: quando eu tenho um passo lateral grande, tá, como aqui, 50% do diâmetro da fresa, e eu tenho uma profundidade aqui para tirar de 10 milímetros, a gente costuma então dividir isso em mais do que um passe. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui em duas passadas, certo? Só vamos calcular essa operação aqui sem se preocupar ainda com o sobrematerial, só para ver uma questão aqui. Então, foi calculado. Aqui aparece um passe só, eu vou colocar no valor em milímetros aqui, fica mais fácil. Colocar 4 milímetros. Ok, agora aqui eu consigo ver a quantidade de passadas que ele vai fazer. Aqui, quando eu clico neste ícone, ele me dá o tempo de usinagem, 4 minutos e 27 segundos. Outra opção que eu tenho de fazer usinagem é colocar um passo lateral pequeno, por exemplo, 20% do diâmetro da fresa, aqui dá 2,4 milímetros, então ele vai tirar 2,4 milímetros desse diâmetro de 12, e eu coloco aqui, ó, a opção de profundidade, eu coloco somente uma passada. Vamos recalcular isso e vamos ver o tempo. Aqui deu 13 minutos e 12, contra os 4 minutos, se não me engano, e 34 segundos da outra estratégia. Então essa estratégia é uma estratégia mais rápida de usinagem. E que também não deixa marcas nas paredes das peças, né? Embora isso aqui seja um desbaste, não vai fazer muita diferença. Então aqui agora eu vou colocar sobre material radial, que é a sobra de material que eu vou colocar na parede, né, para retirar depois no acabamento, e também um axial no fundo da peça. Nível de segurança 5 milímetros. Trocar o avanço a 3 milímetros da peça. Vamos manter os outros parâmetros e vamos calcular. Agora vamos lá na aba de simulação. Ver a simulação da usinagem. Aqui eu poderia mudar de estratégia também. Por exemplo, vamos tentar uma estratégia adaptativa. Aqui com passo 20%. A gente fez o outro. Vamos calcular. Provavelmente o tempo vai dar aqui maior. Mas só para nós vermos outra opção de usinagem. Aqui então eu vou simular até a operação selecionada e vou refazer. Então aqui ele faz desta maneira. Então eu posso testar várias estratégias e ver qual é aquela que melhor se adequa àquilo que eu estou usinando, certo? Voltando aqui na simulação, simular até a operação. Então vamos manter essa pela questão do tempo. Aqui sobrou o material além dos furos, o material na parede vertical e no fundo da peça para remover. Essa peça, como a peça anterior, tem característica de ter faces planas. Então vou fazer primeiro um acabamento de faces planas. Vou manter a mesma fresa, manter esses parâmetros aqui todos iguais. Vou colocar aqui sentido concordante. Vou manter a sobra radial de 0,5 e vamos só zerar o axial. Aqui, nível de segurança 5 milímetros. Trocar avanço a 3 milímetros da peça para o avanço de trabalho. Calculada a operação, agora vamos simulá-lo.
Operação simulada. Agora faltam as paredes verticais. Então aqui nós temos paredes a 90 graus, paredes verticais. Então com isso é mais adequado usar o comando contorno 2D, como no tutorial anterior. Quando eu não tenho paredes aqui verticais como essa, eu posso usar, por exemplo, acabamento linha d'água, que nós vamos ver mais lá na frente no curso. Então aqui em atribuição do trabalho, 2 cliques numa aresta, ele pega as curvas tangentes a essa aresta. Aqui então eu tenho a primeira curva escolhida. A segunda curva é essa, curva. Nível superior é essa face, nível inferior é esta face. Agora eu coloco na vista de topo, vamos fazer a entrada e saída da ferramenta aqui, estendida, para ela entrar aqui fora da peça, né? Sem fazer arcos. Vamos fazer reto mesmo, é melhor. 10 milímetros está bom. Aqui lembrando que com essa opção aqui ligada, todas as linhas aqui assumiram o mesmo valor de 10 milímetros, foram estendidas em 10 milímetros. Então aqui os outros parâmetros, profundidade de corte, aqui está 12 milímetros, ele vai tirar somente na profundidade de 10, que é a altura da peça, né? Essa altura ali. No caso, então ele vai fazer em um passe só, o acabamento vai ficar melhor assim. Os outros parâmetros eu vou deixar como está, vamos mudar aqui o nível seguro. E por enquanto trocar avanço no nível, assim como na outra usinagem, na outra operação, trocar avanço no nível 3 milímetros. Vamos executar o cálculo e vamos simular a usinagem. Então, vamos fazer um pouco mais devagar, simular até a operação selecionada. Aqui eu posso pedir para ele parar, verificar invasões, verificar se tem colisões com o suporte da ferramenta, verificar se tem colisões com a máquina, interromper quando tiver algum erro. Então ele interrompe e marca esse símbolo aqui, em vez de verde, como vermelho. Então simular até a operação ali e vamos fazer isso um pouco mais lento para vermos melhor o deslocamento da ferramenta. Então aqui conseguimos visualizar bem ele removendo o material, o 0,5 milímetros que eu deixei ali. Com isso agora falta as furações. Furos são extremamente simples, eu tenho aqui operações de furos, usinagem de furos. Eu vou escolher, se eu der um clique, 2 cliques aqui, eu vejo que esse furo é um diâmetro 5. Então eu tenho na minha biblioteca essa ferramenta, eu poderia furar direto com broca 5, mas eu vou fazer um furo de centro só para vermos como é que a gente faz essa operação. Então vamos primeiro mudar aqui a ferramenta para uma broca de centrar. Aqui, como que eu faço com as furações para reconhecer os furos? Então eu tenho aqui a atribuição do trabalho, eu posso pedir simplesmente para ele reconhecer furos dentro de uma faixa de diâmetro, que está entre 8 e 40. Eu poderia colocar entre 2,5 e 40. Aqui ele já pegou esses 4 furos com diâmetro 5. Ok? Se eu desse OK aqui, apareceriam os 4 furos aqui nessa lista. Vou deletar aqui para mostrar a outra opção. Outra opção é eu clicar, dar 2 cliques aqui no furo, na parte cilíndrica dele, nessa parte cilíndrica, ele seleciona todos os furos que são iguais a ele, eu coloco aqui a opção centro e ele reconhece os 4. Bom, se eu colocar aqui com o Shift do teclado pressionado, eu faço uma múltipla seleção e venho aqui em propriedades. Aqui ele está para usinar o furo de centro na profundidade total, não é isso que eu quero, eu posso fazer somente uma pequena entrada, por exemplo 2 milímetros. Notem aqui que ele alterou para 2. Eu posso mudar esse valor aqui no próprio menu de furos,
ou também arrastando aqui a base dele graficamente. Aqui em estratégia, eu tenho várias estratégias para furação, tá? Desde furação simples, que é o que eu quero aqui, rosqueamento, quebra-cavaco, remove cavaco, a gente vai ver aqui os principais deles. Então aqui eu vou deixar a furação simples, tolerância, nível de segurança 5 milímetros, como nas outras operações. Aqui a mudança, a operação para a velocidade de corte de trabalho, avanço de trabalho, vou colocar 3 milímetros. Vamos deixar aqui furação simples. Então ele só vai encostar e sair. Calculada a operação. Agora vamos lá na simulação. Vou reduzir a velocidade aqui. Vemos aqui os 4 furos de centro. Agora aqui em Machine eu posso fazer os próximos furos. Por exemplo, eu posso copiar essa operação aqui, ó. Botão direito copiar, botão direito colar. Ele copiou essa operação com os mesmos parâmetros. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. Alterar aqui então a broca para uma broca de 5 milímetros. Aqui em atribuição do trabalho eu posso, vamos deletar, fica mais fácil, e refazer a seleção aqui de centro. Aqui propriedades, eu tenho a altura já de 8, só que esse 8 é a parte cilíndrica do furo. Então eu preciso compensar a ponta da broca. Então eu tenho essa opção aqui, compensar a ponta da broca. Aqui então está ligado, ele calcula por diâmetro de broca que está ali o valor de 1,5 mm. Em estratégia, vou colocar a estratégia quebra-cavaco. Então ele faz um incremento de corte e faz um recuo para quebrar o cavaco. Eu posso também colocar aqui uma espera no fundo, como é um furo cego, posso colocar uma quantidade de revoluções ou segundos, vamos colocar, por exemplo, 3 revoluções no fundo. Aqui seria o incremento de corte, está para 100% do diâmetro da ferramenta, e a saída de 1. Então ele vai entrar 5, volta 1, entra mais 5, volta 1. No caso não vai entrar mais 5, porque aqui já vai dar profundidade de 8, né? Vai entrar 5 e o que falta, né, de 8, 9,502, vai entrar 4,502, vai ficar 3 voltas lá no fundo e vai sair e vai voltar. Aqui os outros parâmetros eu vou deixar todos iguais porque ele copiou, né? Copiou o plano de segurança, copiou todos os parâmetros porque eu copiei e colei esse furo aqui. Então vamos calcular essa operação. Vamos lá em simulação. Aqui eu vou simular até o furo de centro e vamos aí fazer então a simulação a partir do furo de centro. Então, furo de centro, simulado, verificado, ficou verde. Agora os furos de 5 milímetros. E com isso, toda a peça está usinada. Com isso, então, encerramos o nosso tutorial 2 do ENSI.